Jaqueline, como é que você está vendo esse quadro aí? Olha, isso aí, infelizmente, o Débora, eu vou seguir um pouco no caminho que a Débora abriu, né, fazendo um desenho histórico panorâmico, é dizer que nós estamos diante de uma crônica da tragédia anunciada. Isso não é de agora. Nós, no Rio de Janeiro, criamos pela primeira vez no país, em 1999, os indicadores, vamos chamar de taxas, que não são indicadores, de letalidade e vitimização policial. Eu coordenei, em 97, a primeira pesquisa de vitimização em folga civil de polícia no país, e desenvolvemos essa metodologia, implantamos. Fomos para Brasília em 2003, para criar o Sistema Nacional de Dados, que é o que tem, é da nossa gestão, implantamos esse monitoramento. Então, não é por falta de mapear e conhecer. A gente mede a desgraça e vê que naturaliza ela. Agora, vamos voltar ao ponto. No caso brasileiro, vamos deixar bem claro que tem algumas regras básicas democráticas que a gente não fez o dever de casa. E eu tenho insistido nisso em conferências, que eu chamo atualmente de cloroquina na segurança, tem que descloroquinar a discussão de segurança pública, que é moralizada, né? Então, nós não fizemos dever de casa básico de um Estado democrático. Né? Que a gente copia tudo da Europa, lá, mas esqueceu de algumas coisas básicas. Vamos começar do zero. Se seu vigia é mais forte que você, ele senta na sua cadeira, te dá um golpe e governa em seu lugar. Já assistimos isso aqui. Tá? Se seu vigia é fraco demais, ele se vende ao primeiro da esquina. Não é a espada, né? A espada autonomizada, como eu tenho chamado, as espadas comedidas, polícias e combatentes, forças armadas, as espadas autonomizadas, como o são aqui, cortam a língua do verbo da política, à direita, à esquerda, ao centro e ao lado, e rasgam a letra da lei. Também não é a faca que decide a intensidade e a profundidade de seu corte. Por que eu estou trazendo tudo isso? Para voltarmos ao ponto básico. Uma da primeira lição básica de estabilização, de dar estabilidade e previsibilidade ao exercício do poder legal e legítimo. Se chama o comando civil das forças, das espadas, daquilo que corta, daquilo que fere. Tá? É a primeira coisa básica. Né? Se você quer previsibilidade no exercício do poder, se você não quer ficar vendo golpe para tudo quanto é lado, né, tomando elixir para não enxergar o golpe onde ele está, a primeira coisa que você tem que fazer é garantir a previsibilidade, estabilidade, transparência no exercício do poder. Primeira lição básica, comando civil sobre as espadas, para elas não brincarem de ser Highlander, começando cortando a cabeça do oponente, mas depois senta na sua cadeira e governa em seu lugar. Há 30 anos que eu dou aula para quase todas as polícias da América Latina, né? E uma coisa que eu aprendi com os policiais é que o Rex começa levando os ossinhos, eu aprendi com eles. O Rex leva o ossinho para o dono. Depois o Rex descobre que quem caça o ossinho é ele pega metade, vira sócio. Depois ele fica com seus ossinhos e milicia e vira seu patrão. Nós estamos no Brasil governando com o crime, não contra ele. E eu vou dizer, a Constituição de 88, por exemplo, é um arremedo, né? É uma Constituição cotó, perneta, produto de um lobby vagabundo, tá? No que diz respeito à segurança pública. Chega a ser vergonhoso, porque ela reproduz de maneira ipsiliteris o modelo de 68, a última vez em que se teve uma reforma estrutural de segurança pública no país. Ou seja, quer mais? Então, ela trocou 6 por meia dúzia, ficou uma distribuição de monopólios e quase monopólio de policiamento na contramão da democracia. Segundo ponto, o que você faz em democracia? Quebra do monopólio de qualquer poder coercitivo. Estados Unidos viveu uma guerra real civil. Não, viveu uma guerra. Não foi guerra contra o crime fake que a gente vive aqui. Né? Para poder ocultar a paz. Né? Faz a guerra para vender a paz do cemitério, a paz da propina, que alimenta caçadores de campanha e irriga determinados segmentos religiosos neopentecostais. É disso que estamos falando. E eu tenho falado disso em todas as CPIs. Todas. A visão, não vai ter um golpe aí, gente, olha o golpe. Polícia, mas ninguém ouve, né? Porque não quer ouvir, porque essa autonomização predatória do poder de polícia no Brasil, que eu tenho chamado de ingovernabilidade, foi produzida politicamente. Ela tem dado rentabilidade, ela produz resultado eleitoral, matança da voto. Então, vamos voltar, o poder de polícia no Brasil é de 1966, a definição legal do poder de polícia. É de 1966, está no Código Tributário, e é um pode tudo contra a cidadania, como eu tenho insistido. Alguém discute a regulamentação do sécurité, salubrité, sûreté? Que eu saiba, e a Débora vai concordar comigo, todo e qualquer agente público, em função regulatória ou fiscalizadora, seja ele policial ou uma Jaqueline com matrícula pública federal, no caso eu sou professora, pesquisadora, tem poder de polícia.
Não tem regulamentação, você não sabe onde ele começa e termina, ele é completamente invasivo das garantias individuais e coletivas no Brasil. Primeiro chegou o poder de polícia, muito tempo depois, primeiro chegou a polícia, depois poder de polícia, por último, recentemente, chegaram os direitos civis no Brasil. Ninguém parou para discutir isso, porque não é rentável. Aqui o legal é você dar cursinho vagabundo de direitos humanos decoreba, cuja polícia do Rio já faz curso de direitos humanos desde 1981. E eu não estou desmoralizando o curso de direitos humanos, porque eu sou professora de escolas de polícia também, com imenso prazer, oriento policiais, né? E fui uma das implantadoras da matriz curricular das polícias e guardas municipais que tem no país. Então, eu estou falando muito sério. Aqui a gente se brinca, tá? Põe onça no quintal, como eu falei com o ministro Fachin, na audiência da DPF, você põe onça, adula onça, engorda onça, depois você não sabe por que ela come o seu bracinho. Então, vamos nós, o que precisa fazer? Porque nós podemos resolver isso agora. Eu não preciso esperar, como é o caso da tradição brasileira, né? De primeiro muda a lei, depois muda o mundo. A Débora estava falando do Ministério Público. O Ministério Público jamais, em tempo algum, e olha que eu dialogo com o Ministério Público, seja dando aula sobre accountability, responsabilização, métricas de desempenho de polícia, porque há como medir, há como controlar, e eu não preciso mudar a lei. Eu não preciso aguardar mais mortos, entendeu? Para mudar a Constituição. O problema é que o Ministério Público aqui, né, no Brasil, mas em especial no Rio de Janeiro, tá certo? Ele não é especializado em controle externo de polícia. Tá? Ele é partilhado. Então, você não tem dentro do Ministério Público nenhuma unidade específica, com competências específicas e mérito para aferir o ciclo do trabalho policial. Eles medem o depois que rolou, o depois que predou, o depois que matou. É de tal maneira risível, e vamos ser sérios, porque isso o Ministério Público sabe, que até para poder ir lá saber o que deu ruim na operação, eles pedem uma operação. Vocês sabiam, por exemplo, que no Rio de Janeiro a maior parte das operações policiais que resultam em matança são programadas, ou seja, para atender a demanda interna da própria polícia, do Ministério Público, do Judiciário. Não é para atender a urgência da população que está debaixo de tiro, de milícia brigando com o Comando Vermelho. Não é isso, não. Não é para ir lá, entender, fazer parar o tiroteio. Não. Tá? Então, para resgatar corpo caído no aterro sanitário, como foram aqueles que estavam desaparecidos, porque aqui nós temos várias metodologias do matar para poder dar fachada legal à matança. Tá? Inclusive, você jogar em aterro sanitário. Eu posso explicar aqui várias maneiras de matar e rentáveis politicamente. Tá? O bombeiro chama uma operação policial. Então, vamos voltar a alguns pontos básicos para as pessoas entenderem, porque senão parece que a gente está sitiado. Não estamos, não. As polícias militares não são um exército louco, uma versão do mal, entendeu? Digamos, da coisa Prestes, da coluna Prestes, vagando pela sociedade brasileira, predando todos nós. Não é isso. Tá? Se tem uma coisa que a polícia é obediente. Então, ela tem uma autorização. Essa autorização é dada, politicamente construída. A polícia é política em armas. Tá? Assim como, né, as Forças Armadas, segundo Clausewitz, teoria da guerra, é o povo em armas. Vamos ser sérios. Então, ponto número 1, quebra do monopólio do poder coercitivo e nossa distribuição de privilégios, dos monopólios de policiamento. Eu faço ostensivo, você faz aquilo. Aqui, o delírio é tão grande que as pessoas querem unificar. A proposta bizarra de cloroquina, eu gostaria de desmoralizar esse tipo de coisa, que não tem fundamento científico nem histórico, é a unificação de polícia. Aí você tem 90 mil PM, você junta com 30 da Polícia Civil, 120 mil. Eu desafio alguém aqui, porque eu dou aula de planejamento e gestão, de governança de polícia, a me dizer qual é o modelo de governo. Como é que você governa uma armada, pervasiva no território, que é o exemplo da Índia, vou pegar a sua federação, acho que é a Rússia. Quer que eu conte em que deu? Então, aqui, as pessoas fazem um lobby. Eu queria lembrar que, em 87, durante a Comissão Afonso Arinos, o Conselho Geral de Comandantes da PM fez a proposta de unificação das polícias, porque era a PM que estava em tudo quanto é grotão do Brasil, entendeu? Não tinha delegado 24 horas, delegacia 24 horas, não tinha carreira de delegado pré-88. Então, quem estava lá era o capitão, era o major, no meio do matagal do Brasil inteiro. Eles iam jantar a civil com toda razão. Aí, a gente viu o mundo para a Fentex, defender o lobby, fim da PM, mas eu quero... Vocês estão defendendo na contramão da democracia, você não pode ter monopólio do uso da força.
né, por organizações concretas, porque elas desestabilizam qualquer governo. Por isso que eu brincava aqui, se liga, Witzel. Eu não votei em Witzel, mas dizer, você vai cair. Mas não vai cair por corrupção, não. Você vai cair porque você é algemado em seu gabinete, você é biruta de posto, você é ventríloco de saldo operacional, como foi o Tarcísio, que eu, nas minhas entrevistas, disse que acabou de perder o governo. Meu filho, é questão de prazo. Tu não governa, tu está algemado no seu gabinete, como também aconteceu em Pernambuco, como eu posso citar na Bahia, posso citar em tudo quanto é lugar, o fenômeno é o mesmo. Aqui você tem políticos, Nassif, e à direita, à esquerda, ao centro, ao lado, que são garoto propaganda de saldo operacional. A civil prendeu tanto. A PF agora fez não sei o quê. Você não pode confundir o tempo policial de operação com o tempo político dos resultados. Essa é a primeira dimensão de separação para você produzir controle sobre isso. Senão você vai ter que passar um cheque em branco, uma procuração em aberto, fechar os olhos, porque algum saldo operacional para produzir publicidade de segurança, corpos e coisas presas o tempo inteiro, você vai ter que legitimar. Então, o que a gente assiste é todo mundo pendurado na polícia, nas polícias, para produzir estatística e saldo operacional para governante, né? Em âmbito municipal, estadual e federal. Correto? A pergunta é: não trabalham, não tem política de segurança? Então, voltando, quebra do monopólio, portanto, tem nada de unificar. Os Estados Unidos tem mais de 40 mil polícias, ninguém é maluco de produzir um governo, mas um governo policial que dobra a vontade na esquina, mais forte que o governo do voto. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa, quebra do monopólio, tá, do poder de polícia, comando civil, tá, desconcentração do poder. Tudo isso é de natureza administrativa procedimental. Eu não preciso mudar a Constituição para produzir controle agora sobre a polícia. Eu quero saber se você controla o dedo nervoso. Você sabe quanto gasta o policial munição? O gasto dele individual por munição? Cadê o controle? Cadê a política? Cadê a doutrina nacional de uso da força? Porque se eu quero que o Ministério Público seja capaz de aferir desempenho, não é no olhômetro. Não é no moralismo de só do indivíduo cheio de peneirado de tiro, que aí é um escândalo, porque assassinou. Você tem que ter critérios de proficiência e eficiência de polícia, e eles existem. Eu mesma desenhei. Tá certo? E dei para as polícias da América Latina inteira. A pergunta é para medir? Você controla o dedo nervoso, a quantidade de gastos de armamento, né, e de munição por policial? Qual é a doutrina do uso da força que permite ao Ministério Público dizer: aqui teve excesso, aqui não, aqui foi uma alternativa tática diante da ameaça posta? Não tem. A polícia de Minneapolis, só vou fechar, a polícia de Minneapolis é menos de 1.000 fulanos, é uma polícia anã, cotó. 1.000 fulanos. Abre com uma epígrafe da Angela Davis na sua página. Quando aquele sujeito matou o George Floyd, ele estava violando deliberadamente a doutrina explícita publicada de uso da força. Aqui, a doutrina de uso da força está na cabeça, cada cabeça uma sentença. Os protocolos de polícia são ocultos, eu nunca vi isso. Né? Porque como é que o policialismo é traduzido em cidadania e vice-versa? Qual é o padrão tático de atuação? Eu desafio que o sujeito me dê qual é a taxa de... a excelência de tiro por modalidade de armamento e tipo de tiro defensivo. E alguém resolve... Isso é Enem de polícia. Isso é o básico. Alguém discute isso? Não, fica todo mundo assustado. Não discute no controle logístico da polícia, não delimita as alternativas táticas de ação, é um cheque em branco, uma procuração em aberto, um pode tudo para produzir resultado eleitoral. Então sai todo mundo... Como aqui no 7.4, o garotinho também no início comemorou. Parecia uma série de Netflix ao vivo. E eu mostrando que aquilo estava dando ruim. Tá certo? Então, nós temos que entender que o problema é político, a solução é política. E nós temos que parar de cinismo, de achar que falta preparo, que falta inteligência e que falta tecnologia. Esse mantra patético, ou a gente joga ele na lata do lixo, ou ele nós vamos estar legitimando, né, tudo que a gente está assistindo aqui. Porque o preparo é sempre individual, ocultando os processos decisórios e a cadeia de comando e controle, a tecnologia conservadora, porque basta você colocar um papel brilhoso e manter as práticas feiosas, não é mesmo? Tá certo? Olha bem o discurso patético. Você, né, basta comprar um brinquedo novo que tudo vai melhorar. É a farra da licitação. Né? Então é conservadora por isso, porque você não muda, você não gera controle nem interno nem externo, né? De coisas básicas que são feitas. Se eu mostrar para vocês de quanto é arroz com feijão, o quanto é simplório produzir controle de polícia, sou assustador. Tá, né? Eu vou passar a palavra e mostrar depois o que nós fizemos no Rio, que derrubou, né, mortes aqui, controle que foi sabotado por dentro. Né? Porque você... Eu vou dizer uma coisa: velório dá voto, matança dá voto. Tem rentabilidade eleitoral. Ou a gente compreende que a insegurança aqui é um projeto de poder que dá certo, como eu tenho insistido nas minhas reflexões, textos e conferências, ou nós vamos ficar sendo iludidos, autoenganados, né, com esses discursos fakes que a gente vê por aí.